Olá! Sejam bem-vindos à live do meio desta quarta-feira. Quem nos assiste aqui ao vivo, bom dia. Para quem já almoçou, boa tarde. Sejam bem-vindos. Para quem vai nos ver depois gravado, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma live do meio, nesta segunda temporada, onde eu recebo nossas confrades Business Club, que são mulheres empreendedoras com destaque no seu segmento. Mulheres que têm uma história inspiradora e também muito conteúdo para entregar. E, como vocês sabem, a primeira temporada fui eu sozinha, diariamente, trazendo algum conteúdo de negócios para a gente discutir aqui, bem empreendedorismo vida real. E o que inspirou o nome Live do Meio foi justamente pensar que estamos sempre no meio de uma jornada. Ela começou com eu, na ocasião, fazendo 50 anos e me achando no meio da minha vida. E aí, várias reflexões a respeito disso. E a segunda temporada segue essa mesma premissa, de que a gente converse com as nossas convidadas, com as nossas confrades Business Club, a partir dessa jornada de vida, inclusive. Então, a gente começa sempre a conversa com a convidada, trazendo um pouquinho de quem ela vem sendo, vem se construindo. Então, a gente fala sobre desafios, sobre como começou a empreender, o tema que ela empreende, o segmento que ela empreende, por que surgiu na vida, momentos mais desafiadores. Então, tem uma olhada para trás, para o passado. E a gente chega no conteúdo, que é o que dá o tema da live, onde tem uma entrega de insights, de dicas, de reflexões a partir da expertise da nossa convidada. E depois, a terceira e última parte é um olhar para o futuro, um olhar para que a gente possa trazer algumas reflexões de maneira muito leve. A gente tem sempre algumas perguntas que são já corriqueiras aqui, alguns questionamentos que são corriqueiros aqui, para esse olhar, para daqui a alguns anos para frente. E eu recebo hoje aqui, já vi que ela tá aqui, querida, uma pessoa que é muito importante para nós na confraria. Ela já foi nossa palestrante, já foi Minutos que Inspiram, é uma confrade Business Club muito ativa no nosso grupo, na confraria, que eu tenho a honra e o privilégio de também chamar de amiga. Mas ela tem uma trajetória como empreendedora muito interessante, porque existe algumas viradas de chave, inclusive de mudança de mindset mesmo, e que pega em alguns pontos que talvez nós, algumas de nós que vamos escutar, também passem, que é a questão do se valorizar, do saber se posicionar, do cobrar o preço e o valor que a gente efetivamente merece. Então, vou chamar aqui, porque eu vi que ela já está aqui conosco, a Cris Flores. Cris, vou te chamar aqui para que tu já entre com a gente. Oi, gurias, tudo bem? Marcinha. Tatiana Amaro, querida, seja bem-vinda. Neuza Pandolfo. Tanir, querida, sejam muito bem-vindas. Fê Rosa, que foi nossa convidada também 2 semanas atrás, sejam muito bem-vindas. Cris, recebeu o convite aí, amor? A Liliane, que é, inclusive, mentorada da Cris, também nossa Business Club. Seja muito bem-vindas, o pessoal que vem para participar com a gente ao vivo. Vamos ver se a Cris recebeu aqui nosso convite. Também nossa Business Club. Oi! Seja bem-vinda. Pessoal que vem para participar com a gente ao vivo. Deixa só eu ver aqui que eu estava no computador e no computador não entrou o convite. Então vamos pelo celular. Pelo celular, Cris. Até se tu puder, desliga o outro, por exemplo, vai estar dando um eco. Não sei se da minha voz ou da tua. Foi, desliguei. Agora sim. Melhorou? Seja bem-vinda, meu amor. Tudo bem contigo? Obrigada, tudo ótimo. Tudo ótimo. Que bom, que bom. Sempre uma honra atender os seus convites. Que amor, é sempre uma honra te ter aqui com a gente, em vários. Eu comentei no início, não sei se tu escutou, mas que tu és uma pessoa muito, muito presente para nós aqui na confraria, que colabora de diversas maneiras, inclusive entregando conteúdo, mas
de outras formas também, me lembro da gente no leilão aqui, né, para as empresárias afetadas pelas enchentes. Então, a Cris é muito presente, eu sou muito grata por isso. Mas também queria que outras pessoas soubessem da tua trajetória, Cris, né? Então, estava explicando também aqui no começo que essa nossa primeira momento aqui da live tem a ver com isso, a gente conhecer um pouquinho mais da trajetória da Cris, né? Porque já dando spoiler aqui, né? Tipo, a Cris é formada em Direito, né? E começou a empreender em 2007. Então, Cris, começa aí talvez eu vou um chamado, né? De uma passagem tua pela formação acadêmica em Direito e depois seus primeiros passos no empreendedorismo. Eu acho que é legal contar, essa parte, porque quando eu fui fazer Direito, era um caminho natural para mim. Meu pai era advogado, eu sempre gostei muito de falar, sempre me expressei bem, gostei de escrever, gostava de ler. Então era aquele caminho natural. E eu acho que eu entrei para a faculdade faz mais de 25 anos, 30 anos que eu entrei para a faculdade. E era um momento da vida da gente em que era assim que a gente fazia as coisas. A gente escolhia uma profissão muito cedo e a gente se sentia numa obrigação de seguir naquela profissão ao longo da vida, né? Só que nesses últimos 30 anos, muita coisa mudou, a começar pela longevidade da gente, né? A gente vive muito mais tempo do que os pais da gente esperavam viver, e foi com esse mindset deles que a gente acabou trilhando. Eu, pelo menos, acabei trilhando esse caminho que era o natural. Vou fazer direito, porque é uma coisa que eu acho que eu vou me dar bem, o meu pai já é advogado, e vou seguir aqui para o resto da vida. E hoje a gente sabe que a gente pode mudar ao longo da vida e não só mudar, abandonando uma escolha e começando outra, mas agregar escolhas. A gente não precisa ser uma coisa só, né? E que bom que a gente pode ser várias coisas. Então, essa minha trajetória foi assim. O direito foi uma escolha natural, mas ele nunca fez o meu olho brilhar. Então, eu acabei advogando muito pouco, me casei cedo, né? Fui a primeira das minhas amigas a casar, a primeira a ter filhos. E aí também com essa trajetória pessoal, a minha trajetória profissional foi se modificando ao longo do tempo. A gente vai falar, já que o Tanir tá aí, ou passou por aí, a questão do casamento longevo e um casamento que se apoia, que tem muito amor, enfim, porque esses dias eu estava lendo o livro foi, né, CEO do Facebook, e ela disse que nas principais decisões de carreira que a gente tem é com quem a gente escolhe dividir a vida, né, conjugal. Porque pode direcionar para um lado ou para o outro, né? Então também daqui a pouco a gente passa por isso, Cris. E quando é que houve a mudança? Quando tu quis dar teu primeiro passo no empreender? Lá em 2007. Eu sempre tive esse bichinho do empreendedorismo dentro de mim, assim, né? Então, na faculdade eu já queria vender roupa, eu já queria fazer alguma coisa, porque eu queria, desde muito cedo, ser independente. Então, desde muito cedo, eu queria fazer algo que já me trouxesse uma independência financeira. Porque eu sabia que a independência financeira seria o primeiro passo para eu ter realmente independência, né? Uhum. Mas aquilo eram coisas muito amadoras, né? E aí, com o casamento, né? Como eu falei, eu me casei muito cedo, meu marido é militar. Graças a Deus a gente não mudou tanto de cidade, mas mudou. E indo para cidades pequenas, eu sempre tinha aquela impressão de que como é que eu ia botar uma plaquinha na porta dizendo que eu era advogada, se já tinha os advogados, né, tradicionais da cidade, principalmente em cidades pequenas, que não tinha assim grandes escritórios para eu ser contratada nem nada. E aí eu fui resolver que eu ia empreender, então. Então, quando a gente se mudou, eu aqui em Porto Alegre fiz algumas coisas menores, mas aí depois meu filho mais velho, que hoje está com 19 anos, nasceu no Rio de Janeiro. E aí, quando a gente veio de volta para o Rio Grande do Sul, a gente foi morar em Rosário do Sul, uma cidade pequena, e lá eu resolvi que eu ia, então, abrir um negócio. E aí eu fui ver o que faltava na cidade. Porque eu tenho há muito tempo eu tenho na minha cabeça uma frase que eu ainda vou procurar de quem é, que explica o empreendedor brasileiro comparado com o empreendedor norte-americano. O empreendedor brasileiro, ele sonha em ter uma padaria na esquina de casa. Mas ele não pergunta se os vizinhos comem pão. Uhum. Né? O quanto padaria tem em volta, que produtos substitutos tem, né, na região. Exatamente.
Mas ele fica com aquele sonho e ele vai atrás daquele sonho. E o empreendedor americano não. Ele tem um sonho de ser independente financeiramente, de empreender, de não ter patrão, e ele vai ver aonde é que ele vai investir para que esse sonho se torne realidade. Então eu fui ver o que faltava no mercado. De sucesso, né? Isso é algo que, para quem tem essa vontade de empreender, e mesmo para quem já empreende, é muito necessário, né, Ivan? A gente precisa estar olhando todo o tempo para o mercado, né? Porque a gente não pode vender aquilo que a gente compra. A gente tem que comprar o que a gente vende, né? Então, o que o mercado está demandando e eu consigo oferecer? E aí eu abri uma loja de decoração de festas. A gente trabalhou 4 anos lá com isso. O Tanir do meu lado, a gente, naquela época que era tudo escultura de balão, salão inteiro cheio de balão, a gente passava as madrugadas enchendo balão. Eu sabia disso que tu tinha aprendido com casa com materiais para festas. Olha só Sim. que legal. Mas já nessa época, o que eu fiz? Eu fui buscar o que tinha de melhor no mercado. Então, os melhores cursos de balão, as melhores marcas de balão, as melhores esculturas de balão. Então, a gente tinha escultura que girava, coisas que hoje são obsoletas, que nem se usa mais, mas na época faziam muito sucesso. E aí a gente acabou que eu me destaquei lá, né? E comecei a cobrar coisas, valores que ninguém cobrava. Ainda muito incipiente, assim, muito no feeling, né? E aí, quando a gente veio de volta para Porto Alegre, eu estava grávida da Antônia. E aí, fiquei com ela um tempo. E aí, depois, de novo, o que eu vou fazer? Fui procurar o que estava faltando aonde eu estava. E aí, eu abri a loja de roupa, que era uma boutique que levava o meu nome. E aí, ali sim, eu comecei a estudar. Foi ali que eu aprendi que a gente precisa entender quem são as clientes e como é que a gente se diferencia. Então, eu comecei vendendo coisas que eu gostava e que as minhas clientes não queriam comprar. E entendi que as clientes do lugar onde eu estava eram mulheres que trabalham e que precisavam se vestir para trabalhar. Então eu nichei. E ali eu conseguia vender, em 2014, por exemplo, eu vendia camisas de R$ 500. Que para mim eram caras, mas que para elas faziam sentido porque elas iam usar para fazer dinheiro. E foi aí que eu fui aprendendo a como entregar para aquele cliente o que ele precisa. Né? Muito interessante, Cris. Nessa tua fala tem 3 pontos que eu queria reforçar, até para quem entrou agora, muito importantes. A primeira, que é justamente esse movimento para o empreender a partir da intenção da independência financeira, né? Isso é uma das coisas que a gente bate muito na confraria, né? Que a mulher que é independente financeiramente, ela tem mais liberdade, né? De fazer, literalmente, tomar as decisões que quiser, ela se sente mais empoderada. Então, não só fazer dinheiro, mas também de gerir o seu dinheiro. Então, que bom que isso foi uma das coisas, né, que te motivou, mesmo talvez não precisando, mas de ter a tua independência financeira, né? Então, esse é um ponto. O segundo, de entender que talvez no direito, pela tua circunstância daquele momento, que era a possibilidade de mudar, né, de cidade muitas vezes, iria te limitar. E o terceiro, que talvez seja mais relevante, que serve para todas nós, lembrar sempre disso, né? Que é o oferecer o que o público quer, né? E não criar juízos de valor. Ah, mas para mim, talvez ficar caro naquela ocasião, R$ 500 a camisa. Mas para o cliente que tu estava te dedicando, não. Então, o exemplo da padaria que tu trouxe, né, do empreendedor brasileiro e do norte-americano é super relevante, que é muitas vezes isso, a gente estudar o mercado, seja fazendo uma pesquisa de mercado formal, né, se possível, com uma empresa estruturada, enfim, senão a gente deixar de lado um pouquinho as nossas vontades, o empreender olhando para o umbigo, como a gente diz, né, e sim olhar para quais são as necessidades do público que eu desejo atingir. Perfeito. E aí, Cris, então, tu estava nesse momento de adequar o teu portfólio e o teu jeito de atender, pensando no público que estava, né, no teu entorno, que eram mulheres de negócio, que tinham outras motivações ao comprar o produto mais caro ou não. E por quanto tempo tu ficou com a loja de roupa? A gente ficou ali de 2014 a 2017. E aí, no último ano ali, a loja cresceu muito, porque justamente eu fui estudar, fui aprender, fui procurar o Sebrae. E era numa sala comercial, era um espaço pequeno, e aí chegou num ponto em que ou eu mudava completamente o modelo de negócio, ou eu me acomodava do jeito que estava. Ali, naquela estrutura, naquele modelo, não tinha mais como crescer.
E aí eu fui começar a olhar para o lado, eu tinha uma cliente que era gerente na época de uma distribuidora de aparelhos auditivos e a gente conversava muito na hora do almoço sobre as dificuldades que a gente tinha com os clientes, então a gente trocava muito. E a Fê me conheceu lá na loja, ó, dessa época. E aí um dia eu perguntei para ela como é que era essa função de aparelho auditivo, se eu teria que ser fonoaudióloga. Ela me disse que não, que eu precisaria ter uma fonoaudióloga trabalhando comigo. E aí a gente começou a trocar, eu conversei com o Otamir, a gente fez um plano para daqui a 6 anos, que virou 3 anos, que virou 3 meses. De uma hora para outra, assim, em 10 dias, um plano que era para 6 anos virou um plano para 3 meses. E eu vendi a loja em 15 dias para uma cliente. E resolvi embarcar de novo num mundo novo, né? Que é o mundo dos aparelhos auditivos que eu tenho até hoje, a AudioPrime. E aquela E coisa, várias né? das nossas compradas te conhecem pela Pela Audio AudioPrime. Prime, né? Pela AudioPrime, exatamente. E aí, querendo ou não, acabei me tornando uma referência nesse mercado, porque justamente eu não quis fazer o que todo mundo fazia. No começo, sim, mas foi um primeiro ano, assim, extremamente desafiador. Foi literalmente sangue, suor e lágrimas. Eu chorava todos os dias, porque eu não entendia nada do mercado. A gente não vendia absolutamente nada, porque justamente eu fazia o que todo mundo fazia, e aí o que as pessoas queriam? Preço, desconto. Só que eu tô no melhor ponto de Porto Alegre, no bairro mais valorizado de Porto Alegre. Eu criei um ambiente totalmente diferenciado e eu não podia me sujeitar a isso, a ficar participando de leilão, como a gente diz, né? Porque os clientes de aparelho auditivo, eles acabam fazendo leilão. E aí eu falei, bom, eu vou ter que estudar de novo, vou ter que me dar um jeito de me diferenciar no mercado e colocar a minha alma dentro desse negócio, né? Eu sou filha e neta de surdos, então eu tenho um pouco esse conhecimento de familiar, né? De pessoas que precisam de aparelho auditivo, mas dos aparelhos em si eu não tinha, do mercado eu não tinha. E aí, mais uma vez, eu fui estudar e aí foi nesse ponto que ontem, pensando na nossa live, eu me dei conta que acho que a maioria das pessoas não tem, assim, não sabe qual foi o dia e a hora que deu a virada de chave, né? E eu sei. Eu sei exatamente o dia, a Ai, que hora, e eu legal. tenho na minha cabeça quando a chave virou, realmente, né? E foi quando eu resolvi me posicionar. Né? Eu falo que o posicionamento salvou a minha vida e pode salvar a vida de muita gente. No meu caso, foi mesmo. Eu tinha um mentor que eu venerava, ele me convidou para ser tutora dos alunos dele. E eu fiquei muito encantada com a possibilidade, só que ele não me pagou. E aquilo foi me consumindo. Ele me ensinou Tu muito. prestou o serviço e ele não remunerou, não cumpriu com a parte dele Não financeira. cumpriu com a parte dele. E eu, só que como eu gostava muito dele e aquilo me fazia muito bem pro meu ego, eu continuava ali, para não perder o lugar ao lado dele. E aí eu comecei a me dar conta que isso eu fazia com os clientes também. Para não perder a validação, a aceitação do meu cliente, eu cedia aos descontos, eu cedia a dar algo mais que eu não estava preparada para dar. E aí eu tentei cobrar ele algumas vezes com desculpas do tipo, eu preciso para um tratamento de saúde, eu preciso do dinheiro para isso, e ele continuou não me pagando. Até que um dia eu me revoltei, assim, comigo mesma, por não conseguir cobrar, e Para falei, não, eu não aceitar tenho aquela que pedir. situação. Eu não tenho que pedir para ele, por favor, me pagar. Esse dinheiro é meu, é do meu trabalho, que eu prestei com excelência, né? E eu vou lá. E apresentei a conta para ele com juros, correção. E, e eu estava disposta, eu me lembro que eu estava disposta a aceitar que ele me pagasse em 10 vezes. E aí ele falou, pois é, mas como tu botou essa correção e tal, não consigo te pagar assim tudo. Eu falei, tá, e como que tu consegue me pagar? Ele falou, acho que em 6 vezes. Eu falei, ok, tá aqui a máquina do cartão com a tarifa para ti, pode passar. E ele pagou tudo. E naquele dia foi realmente a minha virada de chave. Eu falei, agora eu entendi. Quando eu me coloco como a pessoa que eu sou, com o valor que eu tenho e coloco claramente quais são as minhas condições, eu consigo converter. E aí eu comecei a aplicar isso na empresa e aí mudou tudo mesmo. Aqui Faturamento mudou, entra a minha já, realização pessoal mudou, tudo mudou. Cris, o pezinho no tema, né? Que é, como a gente diz, a parte de conteúdo, porque eu acho que, e até quando no começo eu comentei, né, que talvez muitas de nós, e eu me incluo aqui também em alguns momentos, tem essa questão do não merecimento, do se eu cobrar eu vou perder a validação, ou vou incomodar, ou ai, pobrezinho do cliente e tal, ai, mas eu
posso fazer esse desconto, essa situação e tal. E a gente acaba se envolvendo, inclusive emocionalmente, né? Ou não reconhecendo o nosso valor e deixamos de cobrar o valor justo ou assumirmos demasiadamente responsabilidades, fazendo a mais do que o contratado, nos colocando numa situação que não é positiva em termos de ganhos financeiros, mas também de autoestima, né? E eu já sabia, né, dessa ponto de virada, e aí, e até porque o tema, né, que a gente escolheu para hoje era justamente esse, né, da questão do posicionamento e de como sair de uma empreendedora que não tinha prolabore, né, porque acabava fazendo ali o seu mesh, né, até porque na ocasião, tinha uma condição financeira que não necessitava. Então, não, tá tudo certo, não preciso, vou reinvestindo, não sei o que e tal, até ter, né, uma empresária como tu é hoje, bem sucedida, né, com ótimas entradas e podendo fazer escolhas corretas. O que tu diria para quem eventualmente está ainda ou tem momentos ou está num looping, né, de não saber se valorizar, não saber se posicionar? O que tu diria para quem nos assiste? Oi, Cris, Ivete. Eu acho que o primeiro o primeiro insight é aquilo que eu já falo todos os dias, né? Então vou olhar para a câmera e vou dizer para quem está nos ouvindo: tu não é todo mundo e o mundo precisa saber disso, né? Quando a gente coloca a nossa verdade, algumas pessoas naturalmente vão se afastar e muitas E vão tudo se bem, né? aproximar e vão permanecer. E é nessas pessoas que a gente tem que dar o foco, né? Porque quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém, quem quer comunicar com todo mundo não comunica com ninguém. Eu tenho certeza absoluta que tem algumas pessoas, várias pessoas, que não vão muito com a minha cara, que não dá match com o meu jeito de falar, com o meu jeito de ser. E é assim mesmo, né? Todos nós somos assim. Mas felizmente vão ter aquelas pessoas que ou porque gostam do meu jeito, ou porque estão num momento em que aquilo que eu falo faz sentido para elas, vão se aproximar e vão permanecer. Agora, se eu quiser ficar agradando todo mundo, eu viro algo que não é nada e que a pessoa não se conecta. Então, eu sempre falo assim que o posicionamento ele é muito mais do que marketing, né, Iva? É claro que existe o posicionamento digital, que é o que eu vou postar, como eu vou comunicar. Mas posicionamento é essência. Cris, para mim ficou mudo. Gurias, vocês estão escutando a Cris? Melhorou? Aham, agora sim. Deve Agora, ter tinha entrado na entrado um minha. negocinho aqui para Agora mim, já tá. uma mensagem de que eu estava fazendo muitos gestos com a mão. Foi isso. Então, assim, eu sempre falo que o posicionamento ele não é só o que a gente vai falar, o que a gente vai comunicar, né? O posicionamento ele é um passo para dentro. É entender realmente quem eu sou, o que eu posso entregar de melhor para quem está me ouvindo ou para quem vai consumir de mim. E qual é a transformação que eu consigo te ajudar na tua trajetória, né? E a minha trajetória foi bem isso. É uma cura pessoal minha que eu consigo hoje entregar para outras mulheres. Então, aquilo que eu consigo aplicar na minha empresa e diferenciar na minha empresa, hoje o que realmente toca a minha alma é transbordar isso para que outras mulheres também tenham essa virada de chave, né? E, por exemplo, quando tu comentou, né, que tu traz, né, esse momento emblemático na cobrança, né, do serviço prestado com o teu, na época, mentor, que tu fazia o apoio. Quais foram os sentimentos, Cris, depois de tu ter, que eu acho que tem que ter um passo de coragem, né, que é tipo, ok, eu vou cobrar, né, e se ele não gostar mais de mim por causa disso, tudo bem, né, e tal. Então tem um ato de coragem aí, mas como foi o teu sentimento depois que isso aconteceu? Porque eu acho que, como tu comenta, né, foi um momento bem emblemático. Eu acho que desse momento tu traz para os teus negócios, para tua não só para a Audio Prime, mas como mentora de posicionamento, enfim. Como é que tu te sentiu? Quais foram a angústia, talvez, inicial, né, antes desse movimento, mas depois, como foi? Foi. Fiz o que eu tinha que fazer. Fiz o que estava dentro de mim, gritando para sair,
E deu certo, né? Uhum. Deu certo. Então, é um sentimento de muito alívio e de muita realização pessoal mesmo. É um orgulho próprio de dizer, agora sim, essa pessoa conheceu a Cris. Eu sou essa pessoa. Eu não sou aquela pessoa que se sujeitava a ficar escondida, porque eu não podia, os alunos não podiam saber quem eu era, a trabalhar de graça quando o combinado era ser um trabalho remunerado, né? Aquela Uhum. Cris não era eu. Eu fui me apagando para poder pertencer a um lugar que não era meu, né? O meu lugar não era atrás de um personagem. O meu lugar era embaixo do holofote. O meu lugar não era de trabalho voluntário. O meu lugar era de um trabalho remunerado conforme o combinado. Então, foi um alívio muito grande e foi uma validação de que aquilo que eu acredito pode dar certo. Nesse momento que tu estavas, né, como suporte, como monitora dessa pessoa, tu seguia em paralelo com o Audio Prime, né? E Sim, sim. tu trouxe essa nova Cris para Audio Prime, quando tu comentaste que tu foi atrás de qualificação até para poder se diferenciar e poder cobrar na Audio Prime. Porque eu sei que vocês têm práticas, né, diferentes do Sim, restante. Até a questão da consulta, que não é gratuita e que sim isso. tem um valor e é cobrado. O que veio para a gestão do teu negócio Audio Prime a partir dessa virada de chave, que inclusive te levou a ser melhor remunerada na própria Audio Prime? Sim. Veio justamente isso, de eu conseguir colocar em prática coisas que eu já acreditava, como, por exemplo, cobrar pela consulta, né? Eu não conseguia cobrar porque no meu mercado ninguém cobra. Talvez aqui em Porto Alegre a gente ainda seja o único centro auditivo que cobra pela consulta, né? Mas eu já tinha identificado que isso era errado para todo mundo, não só para mim, era errado para o mercado. Porque o que acontece? Quando a gente não cobra a consulta, a pessoa vem, eu vou lá porque é de graça, daí o mercado oferece 1 mês de teste gratuito. E a gente vê os clientes dizendo: não, eu testei 1 mês aqui, outro mês ali. Às vezes eles ficam 1 ano usando o aparelho auditivo de graça. E a gente, como empresária, se frustrando muito, porque a gente está trabalhando. Né? E é por isso que eu digo que eu era uma empresária sem prolabore, uma empreendedora sem prolabore, porque eu não sabia ser empresária. Eu trabalhava muito, eu tinha minha agenda muito cheia, mas o nosso faturamento era ridículo, porque a gente não conseguia vender, porque a gente se sujeitava a que os clientes mandassem no nosso negócio, como eles ainda mandam em muitos centros auditivos. E a partir desse momento, a minha agenda esvaziou, foi desesperador no início, porque claro que ninguém queria pagar a consulta, até que eu entendi como é que eu mostrava por que aqui a gente cobra consulta e nos outros lugares não se cobra. E hoje eu digo para eles no telefone, eu cobro por isso, por isso, por isso, e fica à vontade, né? E a gente, graças a Deus, a gente consegue converter muito mais do que a gente convertia antes. Muito mais, muito, muito mais. Né? E aí eu me sinto que eu me tornei uma empresária de verdade, porque hoje, por exemplo, tem algumas situações em que eu não cobro a consulta. Para as confrades, por exemplo, a consulta é um presente. Para familiar de confrade, a consulta é um presente. Mas isso é um movimento estratégico meu, não é de me sujeitar ao que o mercado faz. Porque eu entendo que eu dando um benefício para um pequeno grupo, eu atraio clientes que eu não atrairia, por exemplo, com o Instagram ou com os anúncios da Audioprime. Então é um Uhum. investimento, não é me sujeitar. Hoje, por exemplo, tem algumas situações em que a gente faz desconto nos aparelhos, mas são descontos estratégicos. Ou porque eu fiz uma compra que no fim não foi uma compra tão acertada. Enfim, tem estratégia por trás. Não é porque a pessoa me disse. Ontem a gente ainda recebeu uma pessoa que queria comprar um carregador, eu falei para ele o valor e a vista. À vista eu te dou tal desconto. Ah, vou perguntar para o pai. Aí ele voltou e disse assim: ah, por tanto, no Pix a gente fecha, que era bem menos do que o valor. Aí eu respondi para ele: olha, os valores são aqueles mesmos que eu te passei. Como eu te disse, eu só tenho um em estoque. Eu tenho um horário, casualmente hoje às 16h45, se vocês quiserem vir. Pronto. A questão do posicionar-se, né, Cris, seja na questão do preço ou da forma de gestão, né, dos atendimentos, enfim, ela tem literalmente um preço,
né? Tem. E que é como tem uma frase que dizem que é do Steve Jobs, né? Ter foco é saber dizer não. Né? Não sei se é dele essa frase, enfim, na real, mas ela é muito específica, né? E o dizer não tem uma dor inicial, né? Tem. E como tu comentaste, tipo, quando tu disse não, aqui vai ser diferente, eu vou cobrar pela consulta inicial, salvo em exceções estratégicas que façam parte da minha decisão, não é o cliente que traz essa demanda, né, essa imposição, mas que eu queira. É, tu mesmo comentaste, né? Tipo, teve um momento que foi meio desesperador, porque a tua Muito. agenda limpou, né? Então, tipo assim, o público que tu te destina é aquele que vai perceber que tem valor na tua primeira consulta e que vai se dispor a entregar. Então, os outros, os que querem ficar fazendo teste, ou que não sei o que e tal, não são dos clientes, Não, né? eu não Ou quero eles aqui. tu não quer, exatamente. Então, tipo assim, E é essa. isso que a gente, como empresária, precisa entender. Qual é o cliente que a gente quer atender? E a gente pode escolher, né? Porque a gente tem uma cultura de que o cliente escolhe a gente e a gente dá graças a Deus que entrou alguém. E na verdade, a gente pode também escolher o cliente. E como é que a gente escolhe o cliente? Tendo um posicionamento claro e intencional. Como é que a gente tem um posicionamento claro e intencional? Dando um passo para dentro, entendendo quem a gente é como pessoa ou como empresa, como CPF ou como CNPJ, dependendo de como a gente atua. O que a minha empresa entrega? O que eu faço e o que eu não faço? O que eu aceito e o que eu não aceito dos meus clientes? Pronto, agora eu sei. Agora eu vou comunicar. E isso eu comunico, aí eu passo para fora. A partir do momento que eu comunico claramente e intencionalmente quem eu sou, o que eu aceito e o que eu não aceito, algumas pessoas nem vão telefonar para marcar, e Sim, as que telefonarem já sabem que aqui não é igual ali na esquina. E aí o já deu um processo fica corte. muito mais tranquilo, já é um filtro. Então hoje, por exemplo, o valor da consulta ele é fonte de faturamento para a empresa, claro, mas não é com este viés que a gente tem o valor da consulta. A intenção do valor da consulta é filtro, é cortar quem vai vir fazer a gente perder tempo e não vai comprar. E talvez fique a reflexão, né, para o negócio de quem nos assiste, qual é o filtro, né, que eu consigo, pelo meu negócio, tendo em vista as características do meu negócio, colocar para ter um posicionamento adequado e chegar até mim os clientes com mais Sim. fit, né? E isso a gente consegue fazer em qualquer negócio, né, Iva? Eu, como mentora, por exemplo, teve uma situação em que uma pessoa me chamou no WhatsApp no fim de semana, eu estava com o telefone na mão, respondi, e eu sempre convido para a gente marcar uma reunião online de uns 20 minutos para eu entender o que ela precisa para saber se eu realmente consigo colaborar. E ela é fonoaudióloga, e ela foi exatamente como os nossos clientes fazem. Ela disse: não, eu estou sem tempo, eu estou sem agenda, me manda uma proposta que eu já estou analisando outra. E aí eu falei: essa pessoa não tem perfil para ser minha mentorada. Ela não vai gostar do que eu vou dizer para ela, não vai dar certo. E aí eu mandei um texto, um áudio para ela, dizendo: olha, é assim, assim, assim que funciona. Ela não me respondeu, eu liberei ela. Para Uhum, talvez encontrar alguém que tenha mais fit com ela nesse momento, né? uhum. E ela ainda virou conteúdo, porque eu peguei esse print e ainda fiz um stories. Mas é E bom, é são isso. reflexões importantes, né? É isso que a gente precisa entender. Não é todo mundo que vai comprar da gente. E tem como a gente filtrar em vários negócios. Então, por exemplo, aqui na Audioprime eu filtro com o valor da consulta. Como mentor, eu filtro com quem está disposta a, no mínimo, conversar 20 minutos. Se tu não tem 20 minutos para investir no teu futuro e naquilo que tu quer para o futuro da tua empresa ou teu como profissional, como é que tu vai te dedicar depois a pelo menos 6 encontros online de 1h30? Ela vai ter outras distrações, não vai caber na agenda, né? A E pessoa que não está aqui disposta a investir na transformação que ela quer, não sou eu que vou conseguir, eu não vou salvar ninguém, né? então, tu trouxe um exemplo do que é um filtro num outro, né, segmento da tua atuação como mentora, né? Tipo, é justamente esse momento de até para ver se tem, né, empatia, porque na questão da mentoria tem muito disso, né? Sim, É um serviço one-to-one. Então, se tu não sentiu
né? Mesmo que numa reunião online, que a pessoa pode acompanhar pelas redes sociais, ou ter ido numa palestra tua, enfim, ou até ter a proposta em si, mas tem que ter né, uma, um rapport ali, né? Um fit Total, entre até porque na mentorado minha e... maneira de trabalhar, a gente trata com questões muito íntimas, né? A gente não vai tratar de posts do Instagram, bio do Instagram, não é sobre isso. São questões mais íntimas. Até uma agenda oculta, muitas vezes, A né? gente vai mexer em coisas muito pessoais. E se não tem realmente essa empatia, a pessoa não vai conseguir nem abrir para mim aquelas dores, aquelas feridas dela que a gente precisa olhar para curar e ir adiante, né? Uhum. Tem dois comentários aqui, inclusive da Lili, né? Da Liliane Matos, que é tua mentorada, fazendo um elogio, maravilhosa, inspiradora, excelente profissional, assina embaixo, né? E a Cris Português também, que é mentora, né, de mulheres, também concordando, dizendo que em 8 anos que a Cris tem, né, a consultoria dela, apenas uma cliente pediu desconto. Né? E o posicionamento não abre espaço para clientes que vêm por preço unicamente, né? Talvez até Exato. uma questão assim, de uma flexibilidade, né, na condição de pagamento, enfim, se a pessoa, né, passa por uma situação um pouquinho mais, né, de outras restrições, né, do investimento, assim, né? Mas desconto, eu acho que, em especial em serviço, eu tenho uma máxima que para serviço eu nunca peço desconto. Tipo, se eu consigo adquirir aquele serviço naquele momento, tudo certo. Se não consigo, quem sabe em outro. Mas, porque serviço também tem muito disso, né? Da questão é, intangível, né? Que é inerente aos serviços. Então, cada profissional sabe, e aí por isso a importância do posicionamento, né? Que caminho ele fez para te oferecer aquele serviço que tu te dispõe, né, a averiguar, a conhecer e quem sabe a comprar. Então, para mim, e eu também tenho na minha questão de mentoria e de consultoria isso, tipo, pediu desconto já acende uma luz, duas luzes, na verdade, né? De não ser aquele cliente o ideal, mas também de comunicação minha, Sim. de passar efetivamente o valor, como tu falou, né? Não só dos posts que, né? Até porque minha presença digital é horrível, mas de outras questões que tu traz, né, do teu dia a dia, do conteúdo que tu entrega, da tua postura, até do teu jeito, né, de se comunicar em forma de vestimenta, de comunicação verbal, não verbal, o teu currículo, várias coisas dão sinais sobre o teu valor percebido, né? Então, acende essas duas questões. Veio o desconto, não é o cliente, e aonde eu estou errando Isso, no meu posicionamento, né? Isso é bem exatamente. importante de se trazer. Cris, na questão tua como mentora, né, em especial de mulheres nessa questão de se posicionarem, tu fez essa transição, veio com a tua própria dor, né, para frente. Como é que é o teu trabalho? Que etapas tu costuma trazer para tuas mentoradas para essa reflexão sobre posicionamento? Então, eu sempre digo que a gente tem dois momentos, né? Que é um passo para dentro e depois é um passo para fora. Então, para mim é extremamente importante que a gente consiga identificar ali qual é o momento, porque é um projeto relativamente curto, então a gente não consegue transformar a vida da pessoa inteira. Mas qual é o momento e o que está fazendo com que ela não consiga atingir no negócio dela aqueles objetivos que ela tem, né? E aí a gente vai olhar para isso. E hoje eu olho muito para essas questões assim de crenças, de lealdades invisíveis que a gente carrega, de coisas que fazem. Por que a gente não consegue colocar no nosso negócio aquilo que a gente acredita? Então, recentemente eu trabalhei com uma fonoaudióloga que ela também é filha de uma. A mãe dela usa aparelho auditivo e ela não conseguia precificar e vender bem os aparelhos dela porque ela via no cliente a mãe dela. E Ela ficava ali projetava para a ajudar dor. e não necessariamente cobrar. Exatamente. Né? E aí a gente foi trabalhando essas questões e separando a mãe dela do cliente dela e tirando essas crenças de justamente isso, assim, é um senhorzinho que ganha só não sei quanto, mas não sei o que, não sei o que lá. E ir trabalhando essas crenças que são nossas, que não são de quem está do outro lado da mesa, né? Então Sabe sempre que... tem essa não, por favor. identificação, essa identificação de aonde é que eu tô colocando coisas minhas que estão travando o meu negócio e como é que eu vou me libertar disso
e colocar aquilo que eu já sei que eu valho no meu preço, na forma como eu vendo, nos produtos que eu vendo. Porque essa fono, por exemplo, ela nem tinha os aparelhos top de linha em estoque, ela só trabalhava com aparelho de entrada. Ela não tinha nem coragem de ter em estoque algo melhor para oferecer para o cliente dela, né? Então, essas coisas que a gente vai identificando, onde é que eu tô travando e tô deixando coisas que não são minhas me travar, e como é que agora eu vou estabelecer a cultura da minha empresa, entender quem é o cliente que eu quero atender e como é que aí sim eu vou comunicar isso. Então, a E gente acaba trabalha muito estratégia de sendo. venda, mas muito focada nessa questão da transformação que eu vou entregar. Não é sobre ter uma frase que vai virar chave, não é sobre escassez, não é sobre isso. É sobre saber quem é a pessoa que está do outro lado da mesa, entender o que ela precisa e mostrar para ela que sim, eu sou a melhor pessoa para resolver isso para ti. E como eu tenho certeza, eu te garanto que eu vou resolver isso para ti, o meu preço é esse. Justamente essa certeza do que tu pode entregar, até onde tu consegue ajudar. E isso que tu falaste sobre um olhar para dentro, né? Porque existe muito um viés inconsciente muitas vezes, né? No caso que tu trouxe da tua mentorada que é fonoaudióloga, o fato dela se envolver emocionalmente, né, com a decisão de compra. O meu terapeuta anterior, ele sempre me dizia isso: não te envolva emocionalmente com a decisão de compra do teu cliente. Porque eu ficava com essa coisa, mais pobrezinho, mais coitadinho, mas aqui, mas esse valor que ele vai me pagar, ele podia fazer isso e aquilo, tipo assim, não, né? Não te envolve, a decisão é dele. É Não, dele. não julgue, né, a pessoa. E para mim aconteceu vários momentos que ficou escrachado isso, né? Tipo assim, mandava proposta, eu digo, ai, vou parcelar em 10 vezes, vou isso, vou aquilo, outro, que. E a pessoa dizia, ok, faça o Pix. Eu, tipo, como assim? Né? É. Então, era um pré-julgamento, inclusive, depois eu comecei a me dar conta que, inclusive, era errado, né? Tipo, eu estava fazendo um julgamento que a pessoa não tinha condições, né, de pagar aquele valor que... Então, a gente saber, muitas vezes, o que nos trava. Então, é também uma linha de autoconhecimento, né, Sim, Cris? Da total. gente... E não tem como a gente comunicar algo que a gente não sabe o que é, né, Iva? Então, se a gente quer estabelecer um posicionamento, é, para mim, não tem outra forma que não seja que ele seja muito autêntico e muito intencional. É muito raso a gente dizer, ai, bota um blazer, ai, faz um cabelão, ai, põe o batom vermelho da Iva que tudo vai dar Os certo, que pra ele deu arquétipos. certo, Não, é que hoje eu tô com cara de. Eu acordei com febre, então eu botei um batomzão vermelho pra ver se dá uma carinha de. Quem tá sem febre. né? Mas, por exemplo, se eu daqui a pouco eu aparecer aqui toda de vermelho, de batom vermelho, as pessoas vão dizer, o que que aconteceu? Né? E aí entra uma questão também que a gente tá falando sobre posicionamento, que, que é o uso inadequado, na minha opinião, muitas vezes, dos arquétipos, né? Porque é algo que está muito em voga nos últimos tempos, tem estudos super interessantes, importantes, né? Dos arquétipos de marca e tal, mas tem muito testezinho de revista e a pessoa, né, sem um aprofundamento, né, dos seus objetivos, da sua autenticidade, passa. Ah, não, mas a minha linha tem que ser, sei lá, tem É. que seguir um arquétipo do sábio, um arquétipo de não sei o quê. E aí incorpora de maneira não autêntica, né? E é isso, tipo assim, bota o cabelão, Fica bota um caricato, blazer se e torna uma tal, que coisa tu vai vender high caricata. ticket, né? Não, né? E a gente tem exemplos super legais de gente que não tem, que faturam milhões, né? E que não tem se a gente pegar, né, de infoprodutores, de pessoal da internet, o Ladeirinha, né? Aquele menino que é super jovem, cabelo descabelado, isso aqui é um dos maiores faturamentos, né, da Por quê? Hotmart. Porque Então, tem pessoas que se identificam com ele, autenticidade. Ele é né? autêntico, ele parece que aquele é o jeitão dele mesmo em casa, com o filho, não sei o quê, cabelo descabelado, umas coisas divertidas, tirando sarro da mulher e tal. E, tipo, fatura milhões. Então, por quê? Porque tem a questão da autenticidade, né? Então, se ele tivesse lá uma postura de, né, uma sombra, um blazer, não sei o que, então não seria ele, as pessoas iam Não, perceber, né? Que a gente percebe e aí não e fica desconfortável. A gente não consegue ficar com aquela pessoa, porque fica desconfortável, fica óbvio que aquilo é fake, é tem alguma montado. coisa estranha, né? É. E eu acho assim, então tem que ser muito autêntico e tem que ser intencional, né? Porque não é porque é autêntico que eu vou mostrar tudo da minha vida a todo momento.
Quais são as partes da minha vida e daquilo que eu acredito e daquilo que eu faço que eu quero mostrar nesse momento e que faz sentido para minha audiência, né? Porque eu não estou aqui me mostrando só para ganhar like. É algo que é para colocar o meu trabalho em evidência. Então, da minha vida pessoal, da minha vida, dos bastidores da minha empresa, de tudo que acontece, o que faz sentido eu mostrar? Nem tudo faz sentido, né? Então, por isso que eu digo, tem que ser autêntico e muito intencional. A gente tem que ter consciência daquilo que a gente está mostrando e com que intenção a gente está mostrando aquilo. Né? Uhum. Pensando em negócios mesmo, né? Em business, e é um recorte, até vai muito nas editorias, né? Nos assuntos que a gente, pensando em redes sociais, a gente gostaria de mostrar. É aquela coisa que esses dias eu até botei, né? Tipo, quando a gente fica no Ibis Budget, tu não posta, né? Tu vai postar quando tá num hotel super legal e tal. Então, tipo, porque tem uma intencionalidade por trás e a gente sabe que redes sociais têm isso, né? As pessoas não postam tudo, filtram, né? Deveriam, pelo menos, filtrar, mas dentro da autenticidade e da intenção de negócios que tem. Cris, eu sei que teu papel, né, como mentora já tem, né, ajudado muitas pessoas a se posicionarem de maneira adequada dentro de uma metodologia que tu criou e terem melhores resultados, mas eu sei que tu também consome, né, muitas mentorias. E aí a gente já entrando, né, para o olhar para o futuro, digamos assim, tem uma pergunta que eu sempre trago, né, para as nossas convidadas, que é, se tu pudesse escolher, né, qualquer mentor ou mentora, seja a pessoa que já é falecida ou a que ainda está, né, conosco nesse plano, quem tu escolheria como mentora? Então, eu fiquei pensando sobre isso ontem à noite e só me veio um nome na cabeça. E eu acho que isso, na verdade, não exclui outros nomes, né? Isso diz muito do meu momento. Então, eu só consigo pensar que hoje a pessoa que eu gostaria de conhecer é a Oprah. Uhum. Eu admiro muito ela, acho talvez por essa coisa que todo mundo sabe, né? Que eu amo o holofote e ela é uma das pessoas mais influentes nessa questão da visibilidade, enfim. Mas porque eu acho que ela construiu uma carreira e uma autoridade muito além dos holofotes, né? Ela é uma pessoa que sempre trouxe a verdade dela, sempre se Ela é uma posicionou pessoa como uma. autêntica, né? Ela é muito autêntica e ela construiu uma carreira e um nível de autoridade muito baseado na experiência de vida dela, na autenticidade dela, na pessoa dela, e não só nos trabalhos que ela fez ao longo da vida. E eu me conecto muito com isso, de a gente realmente colocar a nossa alma no nosso trabalho, né? Talvez porque eu ainda seja uma empresária de pequeno porte e ainda não tenha, talvez um dia com um alcance maior eu pense diferente, mas no meu momento de hoje eu me conecto muito com pessoas assim, que ainda constroem a sua carreira e o seu trabalho e a sua autoridade com base na pessoa, no CPF, né? Nas experiências de vida e que tenha coragem de trazer isso à tona, né? Que não se escondem atrás de só do seu momento atual. Porque quando a gente quer trazer algo para contribuir com alguém, eu acho que é extremamente importante a gente mostrar que hoje sim eu sou bem sucedida, hoje sim eu tenho o carro que eu quero, a casa que eu quero, mas eu não tive um dia. Uhum. E Isso é muito inspirador, né? como é que eu fiz Como é essa que eu virada de dei chave? essa virada de chave, né? Como a gente falou desde o início, né? E acho que Então hoje acho que eu Oprah gostaria tem de muito conhecer disso, outra. né? Uma mentoria com a Oprah seria tudo de bom, né? Em vários aspectos da questão, né, de trazer a sua história e acho que as pessoas que se tornam mais inspiradoras têm muito disso, né? De dizer, hoje eu estou aqui, mas eu passei por todas essas perrengues, esses desafios, esses aprendizados, enfim, como queira chamar, né? Porque eu acho que é isso que inspira as pessoas, né? E Tipo esse assim, é o papel do mentor, né, Iva? É encurtar o caminho, né? Eu hum, já fiz esse caminho, já passei por todas as pedras, eu levei anos para fazer. E agora eu sei encurtar o caminho e tornar a jornada mais leve, né? e Então, dá para sempre que a fazer, gente né? procura um mentor, é para dizer, olha, eu quero trilhar o caminho que tu trilhou, me ajuda que ele seja mais breve e mais leve. Uhum.
É essa a função, né, da gente como mentora. E a Karina, né, que eu sei que trabalha muito próximo a ti, uma pessoa que te conhece, inclusive profissionalmente está aqui, né, é, ter clareza na questão dos valores e na mentoria que ela que fez com a Cris abriu a mente para isso. Tem uma frase também que essa eu sei que é do irmão do Walt Disney, né, do Ron Disney, que é justamente isso, se tu tem clareza de quais são os teus valores, fica muito mais fácil tomar decisões importantes. Porque é isso, tipo assim, se eu sei quais são os meus valores, se eu me conheço, que tu falou antes, né? É olhar para dentro, né, nos passos da mentoria. Se eu sei quem eu sou, eu tomo, né, decisões de maneira mais clara, né? Mais assertiva, porque eu sei qual é o caminho que eu tenho que seguir. E essa questão do inspirar a partir, né, inspirar e ter uma efetividade como mentora, né, a partir da jornada que a gente já passou. Então, seria uma ótima escolha. Já tem mais alguém que já citou aqui a Oprah, não vou lembrar quem, a Oprah como uma possível mentora. E um outro ponto, né, a Cris é nossa autora do Olá Corajosa, do volume 2, né? Que se Deus quiser, em novembro vai estar disponível, né? Então ela já está acostumada, a carta dela para o volume 2 ficou linda. Mas uma outra pergunta, Cris, que eu sempre deixo aqui, que deixa de ser também nessa linha, né? Se tu fosse escrever um bilhete, né, uma carta para a gente colocar numa cápsula para o futuro, né, para empreendedoras do futuro lerem. O que tu deixaria, né, de recado nesse bilhete dentro da cápsula? Eu acho que eu começaria com a minha frase, porque eu acredito muito nela, né? Eu gostaria que alguém que Você abrisse não é essa todo mundo. cápsula desse isso. Você não é todo mundo e o mundo precisa saber disso, porque não basta só a gente saber, a gente precisa que os outros saibam. E eu acho que eu continuaria com um PS, dizendo quando a gente se posiciona com autenticidade e intencionalidade, o mundo se reposiciona diante da gente. Isso é energia, isso é quântico. Não tem como a gente. Isso é base, inclusive, né, do conhecimento sistêmico, né, dos movimentos Exato. sistêmicos. Tu te reposiciona, e o resto também tem a Então, quando a gente intenção. vibra numa determinada frequência, a gente atrai pessoas daquela mesma frequência. Quando eu deixo claro quem eu sou, eu vou atrair as pessoas que eu quero atrair, né? E quando chegar alguém que não está na mesma frequência, ou que não tem aquele fit comigo, naturalmente ela vai se afastar. E isso é muito bom. Quando a gente tem muito boleto para pagar, a gente fica muito desesperado com esse movimento, né? Porque a gente precisa vender alguma coisa para alguém a qualquer custo. No início da jornada, geralmente é assim. Mas se a gente não for prejudicar a nossa empresa financeiramente e a gente tiver força de caráter mesmo, força pessoal, para manter essa postura, as coisas vão se ajeitando. Vão se ajeitando. E é muito libertador. Tu falou do poder do não, né? Para mim, o não, ele tem um poder libertador. A gente, quando consegue dizer sim, para isso eu digo sim, não, para isso eu digo não, é muito libertador. A gente vê que a nossa jornada traz uma leveza pra gente no caminho. Depois do primeiro não dito com dor, os próximos vêm com mais leveza e é muito libertador. E são nãos para várias coisas, né? É não para um compromisso na agenda que não faz sentido, é um não para como tu comentaste, né? Para um cliente que não tem fit, né, com o produto ou serviço que tu vende, é um não para pessoas, né, que talvez não faça mais sentido estarem, né, na tua vida. Então, às vezes é não para amizades, às vezes é não para até pessoas da família, né? Tipo, manter um mínimo, né, de convivência. Então, às vezes a gente tem que dizer não, é doloroso, mas, como tu comentaste, é libertador, né? E É esses libertador não. e é muito importante para quem recebe o não, muitas vezes, né? A gente tinha falado ali que a gente muitas vezes quer ajudar o outro, fica com pena, quer dar o desconto, quer fazer mais, quer entregar de graça. E muitas vezes isso é muito ruim para quem recebe, né? Porque quando eu digo, tá bom, o meu preço é 5.000, mas acho que eu vou fazer por 1.000 para a IVA, o que eu estou dizendo para a IVA? Eu estou dizendo que a IVA não é capaz de Pagar o produzir 5.000 para me pagar 5.000.
Eu Uhum. coloco a pessoa num lugar de incapacidade de fazer aquele dinheiro para comprar o que ela quer. E isso é Uhum. muito ruim. Então, sempre quando a gente entrega demais, entrega, dá e não cobra nada em troca, existe um desequilíbrio que a pessoa não Desequilíbrio. consegue ficar. Desequilibra e a pessoa naturalmente, ela vai embora, ela não consegue, porque ela não, tu entregou tanto, tu deu tanto de graça, que ela não vai conseguir te pagar ou te retribuir. E ela acaba indo embora. Então, isso é ruim para todo mundo. Né? Sim, E aí a gente sim. fica com aquela sensação, poxa, mas eu fiz tanto por essa pessoa e ela me virou as costas, que mal agradecida. Não, eu fiz E demais. é literalmente ruim para todo mundo, né? Se a gente não tem essa consciência, e não tem esse foco, né? E de saber por que dizer os nãos, é ruim para todo mundo, né? Todo É mundo ruim pra fica, todo de alguma forma, capenga, né? Ou não tendo o resultado que gostaria, né? Seja ele retribuição financeira ou aceitar e receber, né, de maneira correta. Cris, e uma última pergunta. Tem alguma habilidade que, pensando nos teus negócios, né? Seja o de Prime, a tua carreira como mentora, tem ainda alguma habilidade que tu gostaria ou pense que nesse momento seria interessante tu desenvolver para ainda, né, mais é, assertividade e performance nos teus negócios? Eu estou muito interessada pelos conhecimentos sistêmicos. Eu não pretendo neste momento virar consteladora, mas eu acredito muito. Isso foi muito transformador na minha vida, na minha jornada. E eu tenho identificado em todas as pessoas que se aproximam de mim para fazer as mentorias, nas minhas mentoradas, que tem essas questões. Isso a gente tem na vida da gente sempre. E eu tenho muita responsabilidade com as gavetinhas que eu abro, né? Então, eu acho que eu estou num nível de conhecimento que eu consigo identificar algumas coisas, mas eu ainda não me sinto totalmente capaz de abrir muitas gavetas, porque eu ainda não tenho certeza de que eu vou conseguir fechá-las adequadamente. Então, eu quero aprender mais sobre isso para poder aplicar mais também com responsabilidade. E eu estou muito inclinada a fazer uma formação em desbloqueio do termostato financeiro. Porque eu acho que a gente também tem isso. Isso foi algo que eu identifiquei em mim também na minha jornada. A gente tem um patamar e a gente, por algum motivo, não passa dali. Mas é só isso aqui para a gente desbloquear e a gente subir de nível, né? De faturamento financeiro mesmo. Então, e eu acredito muito, eu acredito muito que a gente tem que ter essa ambição de ser bem remunerado. A gente tem uma cultura aqui no Brasil de que a ambição é algo ruim, né? Mas eu Em não especial vejo para como algo ruim. mulheres, né? Acho que mulheres muito mais, né? Eu não vejo como algo ruim, por exemplo. Eu me considero uma pessoa bastante ambiciosa, mas eu sou ambiciosa para mim e para quem estiver comigo. Eu quero que venha todo mundo para cima, porque quanto mais Uhum. gente feliz, menos gente para incomodar. Quanto Incomodando. mais gente É, próspera, mais é, gente para fazer dinheiro girar, né? Então, exatamente. eu quero ainda aprender mais sobre isso, sobre essas questões sistêmicas, para fazer esses desbloqueios e acabar com essas lealdades que a gente carrega, né, por gerações. E aprender também mais, fazer essa formação nessa questão de desbloquear o termostato financeiro, porque eu acredito muito que a gente, quando entrega bastante, como todas nós aqui na confraria, a gente merece muito ser bem remunerada por isso. Uhum. E acho que essa é uma boa frase, né? A Cris também está colocando, né, ambição, a Cris Porto-Vez, ambição diferente de ganância, né? Eu gosto muito desse ímpeto de ambição, né? Eu acho que a ambição é super positiva, eu acho que ainda existem, né, alguns preconceitos, né, com a palavra, em especial, né, aplicados às mulheres, né, profissionais, empreendedoras, enfim. Mas é bem isso. Se a gente tem claro que ambição é diferente de ganância, que todas nós, né, possamos ter esse drive, né, da ambição, e termos resultados, né, a partir do nosso posicionamento adequado, resultados financeiros que estejam adequados ao que a gente merece, o que a gente quer, né? Porque também cada uma sabe da sua, né? Pode ser Sim. 10 mil, pode ser 100 mil, pode ser 500 mil, 1 milhão. Então, cada uma sabendo, né, qual é o seu patamar que esteja adequado, que a gente não quer que tenham pessoas frustradas por não se posicionarem, por não cobrarem de maneira adequada, né? Aqui a Rê também está colocando, né, que a ambição é saudável se for bem usada. É isso aí, que seja um drive, um motor, né, de direcionamento para as nossas atividades É, profissionais, e para até relações, postura parcerias.
aquela postura sempre de entregar mais do que o prometido, né? Que quando o cliente sair, ele fique achando, nossa, foi barato. Uhum. É isso. E cada vez mais colocar mais valor para poder cobrar mais preço, né? São coisas diferentes. Então, quanto mais valor eu entrego, mais preço eu posso Mas eu cobrar também. consigo modificar o meu Essa é a preço, meta, né? não é só sobre cobrar caro, né? É sobre cobrar um bom valor, um valor que realmente nos remunere tudo que a gente estuda e tudo que a gente entrega, e que a pessoa saia achando que ainda foi pouco, que ainda foi barato. Uhum. Essa é a meta. Essa é a meta. Essa é a meta. Meu amor, chegamos ao fim, né, da nossa live. Muito obrigada, né? Sempre o nosso bate-papo é super gostoso. Obrigada pela tua disponibilidade, né, de ter estado aqui também nesse momento, né, de conversa no Instagram. Então, muito obrigada pelo teu tempo, Um por beijo, obrigada compartilhar. por quem estava aqui com Não a sabia gente. dessa coisa de ter morado já em Rosário do Sul e tal. Isso também é para mim novidade, apesar da gente já se conhecer. Eu não sabia do teu momento por lá. Muito obrigada mais uma vez, gurias. Obrigada quem nos viu aqui Obrigada, obrigada no por ao quem estava com a vivo. gente. Obrigada pelo convite, é Quem sempre uma honra. participou. Obrigada, obrigada. Um ótimo resto de semana aí para todas. Nos vemos quarta-feira que vem. E é a Ana Monteiro, a nossa convidada. Um beijo, gurias. Obrigada. Beijo, Cris. A Cris Portuguesa, Beijo. que é bem ativa aqui com a gente. Beijo, Cris. Tudo de bom. Tchau, tchau.